A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal, hoje recebendo o palestrante e escritor José Maria Pontes e Silva, com o tema Criação, Gênesis do Espírito e dos Corpos. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, vamos falar hoje sobre a formação dos mundos na criação, no livro, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, sobre a gênese do espírito e do corpo físico. Sabemos que a religião, ela existe no mundo desde que a mediunidade começou a despontar, há cerca de 40 mil anos passados, aproximadamente. Começaram a aparecer os espíritos para esse ou aquele médium das comunidades desses tempos primitivos. E aí formou-se o politeísmo em todos os continentes, em todas as comunidades da Terra. E uma das preocupações da religião, que nasce com a fundação de alguém muito inteligente, ou um missionário que veio com essa determinação, ela produz frutos extraordinários para o ambiente da sociedade humana. Ela gera uma série de situações diferentes também, evidentemente, devido à ignorância do homem. No entanto, existe algo interessante. Todos começaram a desenvolver o interesse pela gênese do espírito, a gênese do corpo físico e, posteriormente, do corpo espiritual. Então, nós temos aí muitos exemplos, não há necessidade de comentarmos, porque é muito fácil se deduzir isso. E o Espiritismo, tal como outras religiões, ele também tem essa preocupação. E hoje nós temos a bênção das revelações espiritistas, que vem desde a codificação de Kardec, desde a constituição doutrinária que foi instituída pelas pesquisas, culminando com o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, e em seguida os outros livros que compõem o Pentateuco Espírita. Ou seja, a codificação espírita é a constituição doutrinária do Espiritismo. E nós temos preocupações também com a gênese do espírito, a gênese do corpo. Mas temos uma informação dos espíritos, isso há um consenso, de que todos nós temos o momento inicial da nossa criação. Esse momento inicial é um momento que pertence a Deus. Nunca nos foi revelado e não se sabe quando nós iremos receber essa revelação. No entanto, os espíritos, através da obra de Francisco Cândido Xavier, nos trouxeram muitas revelações. E a pessoa escolhida, o espírito escolhido para realizar estas revelações foi o repórter espiritual, o conhecido André Luiz, o médico que viveu na região fluminense. Portanto, ele nos traz informações de grande importância que complementam as informações holísticas, ou seja, informações vagas que foram transmitidas para Allan Kardec na codificação. Por exemplo, os espíritos notificaram a Kardec de que nós temos a nossa origem espiritual no princípio inteligente. O princípio inteligente é algo que existe na natureza, que responde aos apelos mentais das entidades espirituais em qualquer nível, desde os espíritos mais atrasados aos espíritos mais elevados, até Deus. Portanto, as leis de Deus são perfeitas e Ele fez de tal maneira que o pensamento atua e o princípio inteligente responde. Então, segundo os espíritos, Deus tomou uma porção desse princípio inteligente, adicionou a consciência e a razão, de forma embrionária, evidentemente. Somos todos procedentes da constituição do átomo. Todos nós já estagiamos, sabe Deus por quanto tempo, compondo as 4 forças que existem no interior da constituição atômica,
que já é objeto das descobertas da ciência, que começou com o lançamento da primeira tese moderna do átomo, em 1804, por John Dalton, e terminou no Japão, quando então os nossos irmãos japoneses descobriram as outras duas forças que constituem a intimidade atômica, que é a força forte e a força fraca. Nós já conhecíamos a força eletromagnética e a força que mantém os planetas próximos um do outro, a gravitacional, muito conhecida. Aqui interessa para nós, de imediato, no estudo da doutrina dos espíritos, é a força eletromagnética, esta força extraordinária, que é muito conhecida em nosso mundo, porque no mundo da matéria densa, que é o nosso, hoje o eletromagnetismo desempenha um papel importante. Ele foi estudado por muito tempo. Em 1820, Hans Oristides, que era o polonês que começou a relacionar o campo elétrico com o eletromagnetismo. Em 1823, Faraday, com as suas equações, com as suas teorias, ele deu um avanço para que Maxwell, mais tarde, em 1832 aproximadamente, começasse a empreender os seus estudos, e em 1870, ou seja, depois da morte de Allan Kardec, é que o homem passou a conhecer o eletromagnetismo, esse que faz parte da vida moderna hoje, e que é o grande coadjuvante das inumeráveis descobertas e avanço da ciência na modernidade. Mas os espíritos dizem, existem dois tipos de eletromagnetismo, o espiritual e o material do nosso mundo, que é o eletromagnetismo passivo. O magnetismo ativo é o eletromagnetismo do mundo espiritual. E o Emmanuel, através da psicografia do Chico, ele pede que não venhamos a confundir um com o outro. Nós temos um acervo imenso de informações, principalmente nos livros de passe, onde nós percebemos muitas ilações a respeito do eletromagnetismo. O próprio Allan Kardec, herdando os termos de Mesmer, ele utiliza o termo magnetismo animalizado, na questão 65 do Livro dos Espíritos, respondendo à questão formulada por Kardec, o que daria, portanto, vida à matéria orgânica, e os Espíritos respondem, é o que chamais eletromagnetismo animalizado. O que ocorre é que ninguém sabia o que era o eletromagnetismo animalizado, um nome dado já pelos escritores do tempo de Mesmer, que foi transmitido também nos aforismos de Mesmer, e Kardec, como era um natural inimigo dos conceitos filosóficos, ele pediu este termo emprestado, naturalmente aprendeu em Paris, quando então era um grande passista, era um grande aplicador de passe magnético, porque Mesmer, com o seu livro, que foi lançado em 1784, inspirou a criação de inúmeras escolas na Europa, onde Kardec fazia parte e era um excelente aplicador de passes magnéticos, de passes antes de iniciar a pesquisa do Espiritismo. De certa maneira, ele ficou muito feliz quando percebeu que haveria uma facilidade imensa, muito grande, com este aprendizado que ele obteve participando das escolas de aplicação de passe magnético na França. Portanto, por que falar isso? Nós estamos falando do eletromagnetismo espiritual, que na verdade é o nosso pensamento. Uma revelação de nosso caro André Luiz, onde ele diz que os neurônios do nosso corpo espiritual produzem a energia, que energiza os nossos organismos espirituais e organismo físico, e ao energizar todo o organismo, desempenhando as suas funções, ele forma um ímã em torno do nosso corpo físico, falando com as minhas palavras, muito rapidamente, porque o objetivo não é falar da aura, mas forma-se em torno do nosso corpo esse eletromagnetismo que agrega as forças tanto do corpo espiritual quanto do corpo físico, as forças fisiopsicossomáticas organizadas do nosso organismo.
E, no entanto, o pensamento, como é uma energia extraordinária, é o fluido da vida, o eletromagnetismo espiritual, ou seja, as correntes do nosso pensamento. São o eletromagnetismo animalizado dos tempos de Kardec. Só que no tempo de Kardec, a ciência era muito atrasada, ela estava se iniciando. Então, tudo aquilo que o homem desconhecia era chamado fluido. Por exemplo, a luz, que surgiu bem mais tarde, depois da morte de Kardec, ela foi classificada como um fluido. A eletricidade que fluía pelo condutor das pilhas de Volta, Alexandre Volta, o italiano, que criou as pilhas muito simples, com discos simples de cobre e zinco, permeado pelo papelão embebido em solução aquosa de sal, e produzia-se, portanto, através dessas pilhas, ao se ligar no disco de zinco e de cobre, a eletricidade que foi suficiente para que Kardec visse a criação do telégrafo, que foi na sua época e que prevaleceu na nossa sociedade até o final dos anos 70, quando então entraram outros fatores que utilizam de forma extraordinária o eletromagnetismo do mundo. Bom, esse é o nosso pensamento, esse eletromagnetismo espiritual produzido pelo nosso cérebro do corpo espiritual e que se lança ao infinito, atingindo todas as dimensões. Quer dizer, Deus, na sua grandeza, na sua inteligência suprema, ele criou esta energia extraordinária que penetra todas as dimensões em função do esforço daquele que emite o pensamento. Por exemplo, numa prece, se nós formos com tranquilidade, com fé, e fizermos esta prece, entregando a Deus, portanto, os resultados dos nossos pedidos, dando uma demonstração espontânea de fé, de tranquilidade, de equilíbrio emocional, ela atinge, segundo Allan Kardec e o André Luiz, atinge distâncias inimagináveis. Então, o próprio Emmanuel define o magnetismo espiritual como o fluido da vida, quer dizer, uma força extraordinária que não pode ser ainda definida por nós se não estudarmos um pouco dos conceitos de física que vem avançando em nossa sociedade, no nosso ambiente científico. Se falamos, às vezes, de algo do ambiente da ciência, porque é extremamente necessário, mas não será necessário estudar muito, basta conhecer alguns conceitos. Hoje nós vivemos numa sociedade em que nós estamos sempre preocupados com as disciplinas que tratam da área de humanas. Então, quando falamos de algo relacionado com a tecnologia, nós ficamos um tanto embaraçados, mas isso é normal, em toda a sociedade é assim. O homem do futuro será um homem um tanto técnico, ele será diferente, ele terá mais hábito de ouvir, de falar, de sentir os conceitos que envolvem a tecnologia. Portanto, vamos descrever aqui como Kardec, no seu tempo, onde a ciência era extremamente atrasada, porque estava se iniciando, só existia a máquina a vapor, o telégrafo e a eletricidade através da produção de energia que percorria um condutor, que era considerado um fluido, através da produção das pilhas de volta. Tudo, portanto, era um obscurantismo total, onde Kardec não poderia avançar nas suas revelações. Então, tudo isso foi postergado para o nosso tempo, quando então Francisco Cândido Xavier, através dos bons espíritos
que foram encaminhados pelo plano espiritual, na esfera do Cristo, onde se administra o Espiritismo, nos trouxe essas informações de grande importância, que sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma, de que daqui para frente, daqui para diante, nós teremos um estudo mais intenso, mais substancial da obra de André Luiz, com essas revelações extraordinárias, que se constituem as maiores revelações sobre o ser humano, jamais antes tendo sido reveladas à humanidade. Portanto, vamos ver aqui como Kardec concebia a Gênese. Ele sabia que o princípio, que o espírito ele procede do princípio inteligente. Ele sabia que o homem evolui dos reinos inferiores para o reino nominal, onde ele atinge o pensamento contínuo. Isso está contido na codificação de Kardec, nos 5 livros. Se lendo com atenção, nós vamos encontrar estas informações. O que falta agora é cada um de nós se convencer de que deve introduzir não somente aquilo que André Luiz fala sobre o Evangelho, mas sim sobre as suas revelações e a importância do eletromagnetismo espiritual, ou seja, as correntes do nosso pensamento. O universo, aqui tem a definição, na formação dos mundos. Os planetas que vemos e os que não vemos, os seres animados e inanimados, os astros, assim como os fluidos que os preenchem. Esse é o conceito de universo, que Kardec tomou dos conceitos científicos da sua época. O universo não pode ter sido feito por si mesmo. É obra de Deus. Deus o criou por sua vontade. Gênesis, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Evidentemente, hoje nós temos muitas teorias, talvez de cientistas que, inspirados nos conceitos bíblicos, nós temos, por exemplo, a teoria dos multiversos ou dos universos paralelos, que tem alguma coisa a ver, do ambiente da física, do avanço da física teórica, mas que tem algo a ver com as infinitas dimensões, que já é uma revelação dos espíritos, e que contém o plano espiritual. E temos também as bolhas do universo, que crescem umas próximas das outras, de tal forma que uma não colide com a que está em sua frente. No entanto, já existem livros que circulam aqui, que foram escritos nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, já estão alguns traduzidos aqui no Brasil, sobre o choque de uma bolha desse universo que se estende, e ela, contendo o vácuo, de repente se choca com uma outra bolha que vai à sua frente, e a partir daí é que houve o chamado bang do universo. O bang do universo seria, portanto, o choque destas duas bolhas que crescem, segundo a tese científica de alguns cientistas da Europa que realizaram há algum tempo atrás. Por volta de 1950, a primeira tese já surgia. Logo em seguida, seguiu a outra da bolha, aquela que deu origem ao Big Bang do universo, que hoje é tão falado, tão comentado. Portanto, os espíritos nos ensinam de maneira diferente, evidentemente, como tudo aconteceu. Então, a preocupação do espírita com a Gênese hoje se reflete nas informações transmitidas por André Luiz e por Emmanuel, que também ratifica sempre todas as suas revelações nos seus livros doutrinários. Os mundos formam-se pela condensação da matéria disseminada no espaço. Os cometas são o começo da condensação da matéria. Absurdo é acreditar em sua influência. Portanto, os mundos formam-se pela condensação da matéria disseminada no espaço. Hoje nós sabemos que os grânulos de força
da nossa matéria densa, dessa nossa matéria conhecida, da qual se faz tudo que existe, que vislumbra os nossos olhos e os nossos 5 sentidos, são extremamente pequenos, eles tendem ao infinitamente pequeno e giram em altíssima velocidade pelo espaço. Então são os raios vitalizantes da matéria densa que existem. Hoje não há mais dúvida para a ciência, que se formam pela condensação, os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. A matéria a que ele se refere são esses grânulos que tendem ao infinitamente pequeno do nosso mundo material, que se ajuntam sem perda da velocidade e formam a matéria que constitui os mundos, como eles são criados. O Emmanuel diz que é uma das fases mais belas do trabalho dos prepostos divinos no universo. Através do desejo, da imposição dos seus pensamentos, eles conseguem produzir os átomos, a constituição atômica, que irá, portanto, fazer parte dos planetas no futuro distante, cujo tempo é um tempo diferente do nosso, porque sabemos da relatividade do tempo. Portanto, tem o nosso tempo, que é marcado pelo nosso relógio, e temos o tempo de Deus, o tempo da espiritualidade, que há, portanto, uma relatividade muito grande do tempo, de tal maneira que nós não podemos determinar o tempo de existência de um cometa, o tempo que antecede a formação de um astro no universo. Mas se inicia por aí. Quer dizer, pela ação do desejo, da vontade, essa matéria se condensa, formam os elementos materiais que irão compor as substâncias do futuro planeta. Os cometas são o começo da condensação da matéria. Absurdo é acreditar em sua influência. Ele faz referência à influência dos astros. Na verdade, a constituição atômica tem suas 4 forças, a que eu me referi no início, e, naturalmente, essas forças desajustadas, ou seja, desorganizadas, elas exercem influência sobre a mente humana. Mas os espíritos nos recomendam de que a mente humana produz o pensamento, que é a energia essencial que existe, que supera toda e qualquer força que existe no universo. Nós, como espíritas, sabedores desta verdade, nunca estaremos naturalmente preocupados com a influência dos astros, como é chamada em nossa sociedade, a influência dos corpos atômicos que exerce sobre a nossa mente. A nossa mente, quando voltada para Deus, para o Evangelho do Cristo, para o racionalismo, para o aprendizado, ela se fortalece e é o poder maior que existe no universo. Portanto, tem um poder inimaginável. A frase é do Emmanuel. Formação dos mundos. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Somente o Criador sabe a duração dessas formações desde o seu início. Exatamente devido à relatividade do tempo, seria impossível sabermos aproximadamente em quanto tempo o planeta passa ativo, passa com vida, passa a servir, porque depois ele se cadaveriza. Nós temos aqui uma estimativa dos cientistas de que o nosso Sol, daqui a 1,5 bilhão de anos, ele começará a se apagar, vai parar de ter a pujança das suas forças que tem hoje. Então, sem o Sol, a Terra irá se cadaverizar. Mas nós não sabemos se esse tempo é real, se essa estimativa é efetiva, porque a ciência simplesmente emite as suas opiniões, evidentemente, incrementando, portanto, os seus estudos. E merece todo o respeito, não só do Espiritismo, mas de toda a sociedade. E sabemos que a vida depende do Sol. Hoje, com as informações dos Espíritos, nós sabemos que o Sol não transmite tão somente a luz. Ele transmite uma gama imensa de raios vitalizantes, sejam raios espirituais, raios ativos, ou sejam raios do nosso mundo, ou seja, raios passivos da Terra. No princípio era o caos.
Os elementos estavam fundidos, com o tempo, cada coisa foi tomando o seu lugar. Então apareceram os seres vivos. Foi desta forma que Kardec recebeu as instruções dos espíritos. Os germes contidos na Terra permaneceram latentes e inertes até cessarem as convulsões do planeta. As condições do ambiente propiciaram a eclosão de cada espécie. Evidentemente, se nós somos procedentes da Constituição Atômica, por outro lado, existe a recomendação dos espíritos, através do nosso caríssimo André Luiz, de que nós, ao estudarmos o Espiritismo, tomemos como início dos nossos estudos não as forças potenciais do átomo, deixemos que a ciência se encarregue disso. A ciência é responsável pela descoberta das 4 forças que existem na Constituição Atômica e os demais estudos. Para nós, como religiosos, como espíritas, temos que estudar a gênese do espírito a partir do momento em que a chamada mônada celeste, ou seja, os elementos que já fluíram do interior do átomo, viajaram não se sabe por quantos milhões de anos pelo universo, aguardando a oportunidade de que algum planeta esteja habilitado para recebê-los. Então eles ficam aguardando no espaço, de alguma maneira, sob a tutela dos técnicos espirituais que servem o Cristo, no nosso caso da Terra. Isso como ocorre em outros planetas, com os responsáveis por estes planetas, aí estarão os cuidados técnicos referente ao aguardo do momento preciso em que esse elemento espiritual, com o acervo de informações em sua mente embrionária, já esteja preparado para mergulhar no elemento orgânico que se cria no ambiente planetário, a fim de que ele comece a aprender a construir o seu veículo de manifestação. Portanto, isso ocorreu na Terra, e essas informações que Kardec nos passou são retiradas dos conceitos científicos da sua época, das teses que já existiam. Antes da formação da Terra, os elementos orgânicos encontravam-se, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, em meio aos espíritos ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. A espécie humana se encontrava em estado latente entre os elementos orgânicos do globo terreno. Daí nasceu a expressão, o homem foi formado do limo da terra. Portanto, antes que a Terra, nós sabemos que ela tem aproximadamente entre 7,5, 8 bilhões de anos, já uma estimativa dos cientistas, e que neste tempo a que se refere, no tempo das formações dos elementos, dos elementos orgânicos que surgiram na Terra, foi exatamente depois das grandes convulsões telúricas que ocorreram na formação do nosso planeta. Cerca de aproximadamente, talvez, 1,5 bilhão de anos, ou um pouco mais, ou 1,8 bilhões de anos. Foi há cerca de 3,8 bilhões de anos passados, entre 3,5 a 3,8 bilhões de anos passados, que isso aconteceu. Foi exatamente nesta época em que a temperatura da Terra, naturalmente, os espíritos não se referem à temperatura, mas creio que talvez estivesse por volta de 100 graus Celsius, da minha cabeça. Sou eu que estou colocando isso porque não existe informação. Então, naquele tempo, surgiu o elemento protoplásmico que se sedimentou nos mares mornos da Terra. Portanto, ali o elemento orgânico surgia. O Emmanuel diz que depois das convulsões telúricas da Terra, foi determinado pelo plano superior da espiritualidade que descesse dos espaços infinitos uma nuvem gigantesca de força e se sedimentasse sobre a Terra. Algum tempo depois, formou-se uma gelatina, uma espécie de gelatina, como ele chama, entre aspas, na superfície do globo, que sedimentou todos os mares mornos. Talvez não existisse ainda
as grandes montanhas, porque ele faz referência aos mares mornos que existiam em quase toda a região planetária. E aí então se sedimentaram esses elementos gelatinosos, e daí surgiu o protoplasma, que é o líquido com os elementos químicos de grande importância que se encontram no interior de cada uma das nossas células orgânicas ou células vegetais. Hoje nós já sabemos, com o estudo vasto, imenso que foi feito sobre a célula, principalmente depois da invenção dos grandes microscópicos eletrônicos, onde se estudou o vírus, se estudou a bactéria com mais propriedade, se estudou a célula, e sabemos que ele se refere indiretamente ao elemento orgânico que surgiu na Terra. Para que surgisse esse elemento orgânico, segundo as informações de Emmanuel, onde nós não ousamos nesse momento questionar o teor dessas forças, mas nós podemos nos referir à própria ciência que já realizou em laboratórios alguns ensaios, imaginando que na Terra nós tínhamos o vapor d'água em ebulição naquela época, nós tínhamos o hidrogênio, a amônia e o metano. Esses 4 elementos estavam presentes na atmosfera da Terra. A incidência de raios elétricos era intensa, de alto potencial. E, portanto, descobriu-se hoje, através de exames, de ensaios simples de laboratório, que podem ser realizados em qualquer país, porque são ensaios muito simples, de que esses 4 elementos, onde estejam no espaço, ao receberem a descarga em potencial de eletricidade, eles se transformam, há uma transformação, ou seja, uma metamorfose dos constituintes em aminoácidos. O que é o aminoácido? Aminoácido é uma microcélula orgânica. E o que é a proteína? A proteína é a formação de um número X ou Y de aminoácidos. Então, o aminoácido A é formado, por exemplo, de um número X desses elementos. O aminoácido B é formado de um número Y desses elementos, e assim sucessivamente. É como um quebra-cabeça. Os aminoácidos são microcélulas orgânicas que passam a compor uma proteína que é a macromolécula, que é utilizada, portanto, nos nossos organismos físicos, dos animais e dos vegetais. Então, tornou-se fácil se entender como provavelmente surgiu o elemento orgânico na Terra. Pois foi exatamente nessa época em que surgiu o elemento orgânico que os espíritos, André Luiz nos informa de que houve um mergulho nosso, podemos dizer que somos nós, porque somos os mais velhos na Terra, fomos nós que estávamos aguardando o momento preciso para nos inserirmos no protoplasma que sedimentava-se sobre a Terra, e de tal maneira que se você olhasse a Terra de longe, iria ficar muito parecida com uma célula gigantesca. E ali nós começamos a aprender a construir os nossos veículos de manifestação. Então surgiu a célula, muito simples, que depois evoluiu para uma bactéria, e depois formaram-se as famílias de bactérias que nós conhecemos hoje. Surgiu o vírus com os implementos genéticos incompletos, que ao atacar a bactéria, ele assume o comando da reprodução genética, porque a bactéria contém a plenitude dos elementos genéticos suficientes para se reproduzir e permitir, através da atração de forças magnéticas, a presença do vírus para que ele possa subsistir através da sua própria reprodução. Quando assume, portanto, nós dizemos que o vírus ataca a bactéria. Na verdade, não existe um ataque. O que existe são forças eletromagnéticas poderosíssimas, positiva e negativa, polo norte e polo sul,
onde há uma atração imensa e, portanto, o vírus, como é um ser vivo também, ele passa a assumir e dirigir, portanto, a produção genética, a reprodução através da produção dos elementos genéticos, que irão produzir os vírus para que haja uma subsistência até os dias atuais, como de fato existe. Só que os vírus de hoje são vírus bem mais complexos do que aqueles que foram criados no princípio. A célula permaneceu por 130 milhões de anos em evolução, animando corpos dos dinossauros que foram extintos há 65 milhões de anos passados. Então, veja bem, tudo foi feito, se contarmos com o nosso tempo, com o nosso relógio, nós temos milhões e milhões de anos consecutivos, mas, na verdade, o tempo é relativo. Vamos sempre nos lembrar disso. Sempre teremos que nos lembrar disso. Então, foi assim que surgiu os 3 elementos que, por séculos e séculos consecutivos, ficaram animando as células orgânicas, ficaram produzindo e se aperfeiçoando como bactérias, formando as famílias que conhecemos hoje, e os vírus da atualidade, uma família imensa de vírus, que vem a cada dia dando demonstrações intensivas, com surpresas e descobertas da ciência. Não é o nosso objetivo fazer comentários a respeito por causa do nosso tempo. Portanto, foi assim que nós surgimos na Terra. Esses 3 elementos ficaram por milhões de anos consecutivos, onde você, se chegasse à Terra naquele tempo, não iria perceber absolutamente nenhuma vida, nada que demonstrasse vida. É porque eles estavam no laboratório da vida, no fundo dos oceanos. E aí, então, mais tarde, veio o Leptotrix, que é uma das famílias dessa bactéria, que deu origem à sexualidade, quando então, depois de viver por milhões de anos consecutivos, se alimentando de elementos ferrosos nas pedras do Algonquiano, foi determinada a extinção total para que elas viessem animando, nas próximas encarnações, entre aspas, animando algas verdes, que iniciaram, portanto, o relacionamento sexual e a reprodução na Terra, através das reproduções diferenciadas, através da sexualidade, que começa, portanto, com as algas verdes. Depois os espíritos misturam na alga verde, no período em que elas permanecem no mundo espiritual, a ficocianina, que é um produto químico, que criou um elo perdido, onde depois, logo a seguir, surgiu a alga azul. E até hoje há um hiato no ambiente científico de qual seria a primeira que surgiu, se a verde ou a azul. Então existe uma polêmica muito grande. O André Luiz diz que surgiu primeiro a alga verde. Em seguida, esse elo perdido foi formulado pelos espíritos através da adição da ficocianina, que fez com que ela surgisse logo a seguir. Bom, depois, no tempo dos anfíbios, quando eles surgiram, é que a glândula pineal foi introduzida. Aliás, foi finalizada, porque ela está sendo realizada desde o princípio. O André Luiz nos informa de que o vírus bacteriófago que surgiu no princípio, ele dispunha de um centro de força positiva. Esse centro de força já era uma mente embrionária que mais tarde se ramificou na glândula pineal, e o outro ramo surgiu a produção da mente. Como a glândula pineal é o maior laboratório, segundo nos revela André Luiz, do nosso organismo, portanto, ela foi finalizada em primeiro lugar. E hoje ela passa a auxiliar, portanto, a natureza na produção da mente, no processo de evolução e de criação que ainda existe da mesma forma, com algumas modificações, em nosso meio, dos laboratórios da vida, que é os oceanos. E aí o homem surgiu após a bactéria, uma das suas famílias, ter dado origem aos vegetais. Sabe a informação de que os vegetais,
que surgiram, o manto verde que cobre a Terra, ele teve a sua origem nas bactérias. Hoje a ciência já sabe disso, ela já descobriu que as bactérias deu origem aos vegetais, uma das famílias de bactérias. E aí, então, quando o manto verde se estendeu, nós estávamos animando células de animais, os mais variados e diversos, no fundo dos oceanos, no laboratório da vida. E então nós saímos para a Terra, nos adaptamos, e muitos de nós voltamos para os mares. Podemos citar como exemplo os cetáceos, que são as baleias, os golfinhos, portanto são animais mamíferos, que se adaptaram à Terra. Aqui se criaram os anfíbios, que deram origem aos dinossauros logo a seguir, e parte retornou para o ambiente aquático, ou seja, no laboratório da vida, que é o próprio mar. E aí então nós evoluímos aqui na Terra, começaram a se ramificar, portanto, as famílias dos mais diversos antropóides, inclusive o que deu origem ao macaco, que é diferente do antropóide que deu origem ao homem. O Emmanuel, quando faz referência ao antropóide que deu origem ao homem, ele diz que era um antropóide que não subia em árvore. O antropóide que deu origem ao macaco subia em árvore. O que deu origem ao homem não subia. Mas os dois conviviam juntos. Existem fatores de grande importância ao lermos a obra de André Luiz, que nos chama muita atenção dentro do processo evolutivo, segundo as informações que são obtidas em seus livros, sobre o avanço do princípio inteligente até o Paleolítico, quando então os espíritos, os técnicos espirituais que auxiliavam o Cristo, pararam de dar a atenção e a intervenção nos corpos espirituais que eles procederam desde o surgimento dos 3 elementos, ou seja, do vírus, da célula e da bactéria, que por milhares de anos consecutivos ficaram habitando a face do globo, até surgir o homem, as características do homem atual, que é considerado pelos espíritos o homem do Paleolítico, o homem que surgiu há 40 mil anos atrás. E, portanto, é ali que começam as manifestações dos espíritos, se inicia o processo religioso. As primeiras religiões politeístas surgem através da visão de alguns médiuns que surgiam naquelas comunidades que enxergavam os espíritos. E aí, então, era o Deus disso, o Deus daquilo, e formaram o politeísmo, tá? O politeísmo que se instalou em todos os continentes, em todas as comunidades. Evidentemente que às margens do rio Indo, alguns milênios antes do Cristo, além do politeísmo, entrou o fator de clarividência, onde os espíritos que reencarnaram naquela época enxergavam os chakras, que hoje os espíritos nos dizem que no mundo espiritual se chama centros de força, e são elementos consequentes das energias que produzem a nossa mente. O fulcro luminoso que eles enxergavam e que eram responsáveis por isso ou por aquilo, eram descrições feitas por pessoas sem nenhum conhecimento científico, exatamente porque não existia ciência naquela época. Se no tempo de Kardec não existia ciência, imaginemos alguns milênios antes do Cristo, às margens do rio Indo, na Índia. Lá realmente que não existia absolutamente nenhum conhecimento. Daí porque cada clarividente descreveu de uma maneira, e aí houve uma ramificação muito grande das ideias do hinduísmo que se espalhou por todos os continentes da Terra, onde se criaram as escolas filosóficas, as quais nós conhecemos hoje. Sabemos que o politeísmo grego, ou seja, os 12 deuses que habitavam o Olimpo, eles já usufruíam da influência do hinduísmo. Portanto, os nomes dos deuses da Grécia eram todos do antigo sânscrito, ou seja, a língua antiga do hinduísmo, assimilado pelo Império Romano, com troca dos nomes dos deuses e o acréscimo substancial de inumeráveis deuses que habitavam, portanto, o Império Romano,
que nada mais era do que a miscigenação cultural da cultura dos nossos irmãos gregos. Portanto, foi assim que nós surgimos na Terra. Foi assim que surgiu o importante assunto que é a gênese do espírito e a gênese do corpo espiritual, segundo os espíritos. E aí se diz, o homem foi formado do limo da terra. Todos nós somos filhos da terra exatamente por isso. Aqui nós temos a formação dos seres vivos. Aqui deste lado nós temos um macaco que teria dado origem ao homem. E aqui nesse desenho, que é um desenho espírita, que é aquele segundo, nós vemos um antropóide, que é muito parecido com o macaco. Este antropóide é que deu origem ao homem, e não o antropóide que deu origem ao macaco, ele era um antropóide específico para dar origem ao macaco, e o antropóide específico para dar origem ao homem. Povoamento da Terra. O Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a Terra. Viveu há mais ou menos 4.000 anos antes do Cristo. Kardec se refere, Adão foi um dos sobreviventes em alguma região após grandes cataclismos. Tornou-se o tronco de uma das raças que povoam o globo. As afirmações sobre Adão são contrariadas pelas pesquisas científicas. Alguns o consideram acertadamente como um mito. Portanto, para nós, os espíritas, apesar do profundo respeito que temos à Bíblia, e teremos sempre, até a consumação dos séculos, dos milênios, nós temos que admitir que foram escritos, a Bíblia foi escrita por criaturas sem nenhum conhecimento, se compararmos com o conhecimento e o avanço científico que temos nos dias de hoje. Portanto, no futuro, nós teremos intérpretes da Bíblia que verão como a Bíblia não surgiu por acaso. Há uma interpretação extraordinária que se realiza no mundo espiritual para que haja toda essa sequência de informações que hoje contém o livro sagrado que se chama Bíblia. O clima, a vida e os hábitos originam as variedades de raças na Terra. O homem apareceu em diversos pontos e em diversas épocas. Se dispersaram em diversos climas e formaram novas raças. Essas diferenças não representam espécies distintas. Todos os homens são irmãos. Nunca se deve tomar as palavras ao pé da letra. Todos os planetas são habitados. O orgulhoso e vaidoso é o que nisso não crer. Os globos não se assemelham um ao outro. Quer dizer, a Terra, por exemplo, ela não possui muitas semelhanças com outro planeta. Cada planeta, em função do seu tamanho, modificam-se, portanto, as leis, uma série de coisas relacionadas com o estudo da física. E existem diferenças em função dessas forças que são diferentes em cada planeta, é isso que ele quis dizer. Os seres dos mundos têm diferentes organizações, visto que os mundos são diferentes. Quer dizer, as organizações. Nós temos um estudo feito no Livro dos Espíritos, onde os espíritos sinalizam, até os dias atuais, com a obra de Chico Xavier, de que cabeça, tronco e membros fazem parte do arquétipo humano. No entanto, as diferenças são devido à morfologia que se adapta às diferentes condições que existem em cada planeta, que tem a sua personalidade própria. Os mundos distantes dos sóis dispõem de diferentes fontes de calor. O que ele quer dizer é que se o Sol aqui está a certa distância da Terra, em 8 minutos a luz solar chega até a Terra. Mas nós temos planeta em nosso próprio sistema onde o Sol fica muito distante. Nesses planetas, como tudo é diferente daqui, existe uma diversidade imensa de produção natural do calor, através da própria eletricidade que existe no ambiente. Então lá existem artifícios que o homem aqui desconhece, onde se produz o calor necessário para a manutenção desses planetas.
enquanto o nosso aqui recebe o calor diretamente do Sol, pela distância relativamente pequena do nosso planeta, em relação a outros planetas que ficam muito distante do seu Sol. Os povos sempre tiveram ideias divergentes sobre a criação. A ciência reconhece a inverossimilhança. Os povos sempre tiveram ideias divergentes sobre a criação. Quer dizer, todos os povos da Terra criaram as suas religiões. Tudo se iniciou com o politeísmo, a crença em vários deuses. A diversidade de ideias é fruto da liberdade de pensamento que Deus nos concede. E a diversidade de pensamento, quando bem conduzida, ela nos conduz mais rapidamente ao progresso. Isso que eles quiseram nos dizer. A ideia dos espíritos é admitida pelos homens mais esclarecidos. Homens esclarecidos nem sempre precisam, ou se leiam uma vez o livro dos espíritos, já entendem o racionalismo extraordinário que foi transmitido pelo bom senso reencarnado, como se diz popularmente, nosso caríssimo cientista e pesquisador Allan Kardec, que tinha a missão não de criar uma religião em si, mas de formular para nós e para os espíritos a constituição doutrinária pela qual nos referimos diante da casa espírita, no setor das comunicações que existem da espiritualidade com o mundo físico. A Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias, cerca de 4.000 anos antes da era cristã. A Terra não existia antes e foi tirada do nada. A ciência provou o contrário. Os 6 dias da criação foram períodos, cada um podendo durar várias centenas de milhares de anos. Naturalmente, ele se refere aqui à interpretação dada pelos espíritos no mundo espiritual das assertivas que estão na Bíblia. Portanto, o Emmanuel diz que aqui na Terra não existe um homem só capaz de interpretar integralmente a Bíblia e, mais especialmente, o Apocalipse. Mas no mundo espiritual, nos aguardam os livros e as interpretações corretas, porque tudo o que acontece em todos os planetas, existe um arquivo perene no mundo dos espíritos. A Bíblia não é um erro, mas os homens erraram ao interpretá-la. O conhecimento da ciência hoje está em concórdia, a indicada na Gênese bíblica, com a diferença que essa ordem ocorreu em milhões de anos. Seria Deus menor ou menos poderoso? Quer dizer, a pergunta que Kardec faz. Tudo se explica admitindo-se a existência do homem antes dessa época popularmente assinalada, a diversidade das origens. E vamos então, finalizando, acho que tem mais 1 ou 2 slides apenas. Adão viveu há cerca de 6.000 anos em terra desabitada. O dilúvio de Noé, como catástrofe parcial, tomado como um cataclismo geológico e tendo-se em conta a forma alegórica que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. O dilúvio de Noé, como catástrofe parcial, tomado como um cataclismo geológico. E hoje nós temos que está gravada com boa vontade, quando depois de 1950, depois de 1960, eles estiveram em Pedro Leopoldo fazendo consultas a Chico Xavier, onde lá se apresentou Emmanuel, fazendo referência aos cataclismos localizados que existem a cada 28.000 anos na Terra, dando como exemplo as ilhas de Portugal, que são muito conhecidas, onde há cerca de 28.000 anos ocorreram os cataclismos localizados e se aproxima no momento os dias em que terão novos cataclismas. E faz referência também aos cataclismos gerais que ocorrem na Terra a cada 264.000 anos. Desses 264.000 anos, 60.000
64 mil anos aproximadamente, são utilizados para que os pródomos da vida se renovem na Terra e comecem novas raças humanas. E ele acrescenta no que fala, quando pede licença à entidade que deu essas notícias através de Hercílio Mais, né? Portanto, ele pede licença para dizer que é natural que tudo isso aconteça, essas notícias, exatamente devido à vizinhança de cataclismos localizados que estão para ocorrer na Terra. Evidentemente, ele se refere a alguns milênios, não é coisa que possa nos trazer preocupações. Bom, a intenção de eu ter falado isso é só para dizer que já existem revelações dos espíritos de que existem cataclismos localizados e cataclismos gerais a cada 264 mil anos na Terra. Muito agradecido, muito obrigado a todos vocês. E eu só quero fazer uma referência aqui, esse livro que está aqui. Nesse livro, Corpo Sutil, as pessoas que já receberam este livro podem estudar de uma forma mais detalhada a gênese do corpo espiritual e a gênese do espírito. Foi a parte que eu escolhi para escrever 360 páginas com letras pequenas, dividido o livro, portanto, em 3 partes, onde as 119 páginas iniciais falam sobre os fluidos, desde as energias que nós produzimos, aliás, desde o fluido cósmico universal até as energias que nós produzimos no interior dos neurônios do nosso corpo espiritual, que são os fluidos espirituais. Na parte central, a gênese do corpo e do espírito, e na parte final, 100 e poucas páginas, trata, portanto, de implementos do corpo espiritual, segundo as revelações da obra de André Luiz. Portanto, aqui está a obra de Allan Kardec, com as informações holísticas que ele recebeu, estão as informações, revelações do André Luiz, tomando como base parte do capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.